Boa noite, minha gente. Boa noite. Tô aqui com uma luz que não tá muito legal, mas acho que é uma boa luz. Deixa eu ver se eu... Boa noite, minha gente. Nossa, improvisei uma luz aqui. Estamos de cabelos dourados em homenagem à primavera que está chegando. Cansei do meu cabelo muito escuro, porque ele desbota, porque tem muito branco. E aí a gente tá tentando um dourado. Estamos tentando um dourado. Mudar é sempre bom, né? Pessoal, tô aqui para dar continuidade àquele nosso bate-papo para os nossos profissionais de recursos humanos. Os nossos profissionais de desenvolvimento humano e organizacional. E aí, na semana passada, eu tive alguns estímulos que me fizeram estar aqui pensando sobre a nossa atuação. A nossa atuação de caixa de ferramentas, né? Profissional. Não sei se vocês já se sentiram assim. Eu me senti assim várias vezes. É uma caixa de ferramentas que você tem para produzir soluções para o seu cliente interno, para o seu cliente externo, muitas vezes, quando você trabalha como autônoma, como é o meu caso agora. E em algumas situações, antes da gente escutar aquilo que o cliente não está dizendo, vou repetir. Antes da gente escutar aquilo que o cliente não está dizendo, e que na maioria das vezes é a principal necessidade dele, a gente abre a nossa caixa de ferramentas, coloca todas aquelas soluções maravilhosas à disposição do cliente e espera que ele decida qual delas ele deseja utilizar. E nem sempre é tão simples assim para o cliente escolher as melhores soluções. Em alguns momentos, porque ele não domina tecnicamente aquelas ferramentas, e é esperado que ele não domine mesmo, esse é o nosso papel. Em outros momentos, porque nem sempre o nosso cliente entrou em contato com a real necessidade dele. E o nosso trabalho, antes de oferecer a solução, o nosso bom trabalho, antes de oferecer a solução, é provocar estas reflexões para que ele entre em contato com a real necessidade dele. Isso não é uma tarefa fácil, gente, porque nós somos movidos a entregas, a realizações, a construções. É apaixonante ter um ambiente fértil para construir. Então, muitas vezes, a gente mesmo sabota o nosso espaço de escuta ativa e de entendimento daquela necessidade na profundidade em que ela se apresenta. E a gente vem correndo trazer uma solução, feliz da vida, para estancar o ferimento do cliente, para acalmar aquela dor, mas a gente não escutou a necessidade. E isso é fundamental para um desdobramento de sucesso, para um resultado que de fato seja usufruído na sua plenitude pelo cliente. Porque uma coisa que a gente não pode perder de vista jamais é que, por mais que tecnicamente você tenha todas as soluções, você conheça todos os métodos, você já tenha feito muitos testes, você conheça culturas diferentes, você consiga simular
comportamentos de implementação. Se o cliente não estiver confortável e não estiver acessando a sua real necessidade, ele vai ter dificuldades de colocar todas aquelas maravilhosas soluções em prática. Então, vale a pena gastar um tempo para compreender de maneira muito aberta, sem julgamento, a necessidade do cliente. Eu costumo dizer para os meus clientes que a nossa relação, seja eles internos ou externos, que a nossa relação de construção e de parceria é muito parecida com a relação do advogado que vai defender um réu. É importante que o cliente diga quais são todas as dificuldades, quais são todos os medos, quais são todos os receios, quais foram todas aquelas tentativas que se frustraram durante o caminho, para que a gente possa olhar para o cenário observando não somente facetas e pontos de vista, mas observando a realidade mais ampliada possível, porque é esta observação de uma realidade mais ampliada possível e ainda assim vão nos escapar detalhes. É esta observação que nos leva à oportunidade de construir uma ferramenta que tenha a ver com a proximidade do resultado e a expectativa que o seu cliente espera. Outra coisa super importante, essencial, o fato de você dominar metodologias e técnicas não o torna capaz de construir soluções que se apliquem de maneira aderente à realidade do cliente. Então, em todo o processo de desenvolvimento e construção, o cliente precisa estar junto, mesmo que ele não diga não sei como fazer, mas ele tem informações importantes da dinâmica da organização, da reação das pessoas, das dinâmicas de relacionamentos interpessoais, de características de relações de poder, de informações sobre como a empresa acolhe ou não acolhe processos de mudança. E todas estas informações são informações importantes para a gente considerar no nosso primeiro piloto, na nossa prototipagem. Isso faz uma diferença descomunal no resultado da implantação. É óbvio que todo mundo já sabe hoje em dia que é melhor a gente começar aos poucos do que fazer um projeto grandão. Pense em parceiros que estejam abertos a errar e corrigir junto contigo, a testar aquelas tuas ferramentas de uma maneira tranquila, de uma maneira focada muito mais no aprendizado, no processo de aprendizado e menos focada no processo de julgamento e de erro, porque vai acontecer, o erro vai acontecer. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Saber olhar para ele de uma maneira produtiva nos ajuda a encontrar soluções mais rápidas e mais aderentes a cada uma das realidades. E é um equívoco a gente pensar que dentro de uma única empresa vai existir uma única dinâmica de acerto e erro, de tentativa e erro, de tolerância ao erro, de aprendizagem com o erro. Dentro de uma empresa existem várias dinâmicas de relacionamento com o erro e com a criação.
Então, a gente precisa observar como é que cada uma das áreas, como cada um dos núcleos, como cada um dos processos responde a essas tentativas e erros. Nos ajuda a começar por áreas, parceiros e clientes que estejam mais abertos a olhar para suas vulnerabilidades não como limitadores, mas como sinalizadores e potenciais que podem ser transformados, né? A semana passada eu tive 2 conversas com 2 clientes, não clientes PJ, clientes pessoa física, e foi muito interessante, porque enquanto um deles olhava para uma situação muito semelhante, que o que acontece é assim, em clientes de mentoria de carreira, a gente enfrenta situações muito similares, os desafios são muito similares. E enquanto um deles olhava para a situação e dizia assim, eu consigo me adaptar e eu já consigo enxergar a situação com um potencial de colaboração para o meu processo de desenvolvimento que eu não enxergava antes, e eu depositava essa ação de melhoria e essa ação de provocação, de motivação em outro lugar que não em mim mesmo, e hoje eu vejo que eu sou capaz de gerar essas ações provocadoras que podem causar evolução em mim mesmo, e eu tô vendo oportunidade de crescer com esse contexto. E um outro cliente olhou para aquilo e disse: não sou capaz de acolher e me calar. E aí, gente, a gente olha para essas 2 situações e se pergunta, mas Simone, tem certo ou errado? Não, não tem certo ou errado. São dinâmicas psíquicas de funcionamentos diferentes. A pergunta que a gente tem que se fazer é: eu estou confortável com essa dinâmica que eu criei e que eu me adaptei e que eu aprendi a operar dessa forma? Quando eu olho para essa dinâmica e eu olho para os resultados que eu estou construindo, são resultados positivos? São resultados produtivos? São resultados dos quais eu olho e digo: nossa, existe aprendizado. Existe aprendizado de uma maneira que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de criar, de construir. É essa a pergunta. Se a pergunta é: eu não quero lidar com essa situação porque eu cheguei à conclusão de que não existe aprendizado, não existe evolução, eu não me sinto produtivo, eu não preciso lidar com essa situação. E aí, as dinâmicas podem ser exatamente as mesmas, as situações, as provocações, os estímulos podem ser exatamente os mesmos, com reações completamente diferentes e com resultados no processo de desenvolvimento completamente diferentes. Não tem nada errado, nem em uma dinâmica e nem na outra dinâmica. O que a gente precisa avaliar é o quanto a gente está evoluindo, o quanto aquilo tem significado mudar de patamar para a gente. E nesse momento é muito importante a gente ter a escuta aberta sempre para ouvir opiniões, mas estas opiniões não podem ser condenações. Elas não podem definir a sua escolha. O que define a sua escolha é o teu processo de autoavaliação.
É o balanço que você faz daquelas coisas que você está ganhando e daquelas coisas que você está perdendo, com base nos teus referenciais, nas tuas experiências de vida, nas tuas conquistas e nas tuas falhas. Mas esta análise precisa partir de você. Os outros, principalmente aqueles que te amam de verdade, honestamente, vão contribuir com esse processo de análise, mas eles não vão determinar o resultado final dessa análise, eles não devem determinar o resultado final desta análise. Você não pode ficar subordinado às críticas e às avaliações dos outros o tempo inteiro. Elas são importantes e colaborativas. Análises decisivas devem partir do teu âmago, do teu processo de autorreflexão, da sua análise, de você olhar para a sua história e conseguir entender o que te fez de fato chegar até ali e que são coisas, atitudes, comportamentos, dinâmicas, temperamentos que necessitam ser preservados para te levar adiante ou precisam ser revistos. Feedbacks são extremamente importantes. Ter a escuta aberta é extremamente importante, mas isso está para a segurança da sua autoanálise na mesma importância. Nunca deixe alguém te colocar em um lugar que não é o seu lugar, que não seja o teu tamanho. E a gente às vezes faz muito isso, sem nem perceber. Em exercícios de autorreflexão, o exercício é de autorreflexão e você fica ávido por ouvir a opinião do outro para entender como é que o outro te vê. Não é esse o momento. O momento é como é que você se vê, qual é a análise que você faz sobre você. A visão do outro é super importante, especialmente aqueles que te amam, volto a repetir, mas ela é colaborativa, ela não é decisiva, ela não determina caminhos. Precisamos sempre lembrar disso e precisamos lembrar disso especialmente como profissionais da área de desenvolvimento humano e corporativo, porque muitas vezes aquele discurso, aquela opinião que a gente emite, ela sentencia um profissional e a sua carreira. Então é sempre importante empoderar os processos de autoanálise e autorreflexão, tanto para autodesenvolvimento, desenvolvimento individuais, quanto para a construção de soluções alternativas, ferramentas para os negócios e para as empresas. Os nossos clientes são detentores de informações essenciais para a construção de um produto de qualidade. Lembrem-se sempre disso. Um grande abraço para vocês, um excelente restinho de semana. Amanhã já é quinta-feira, nossa semana chegou curta, mas logo tá aqui no link da bio no Instagram. Vamos compartilhar no LinkedIn e dentro do nosso canal do YouTube estão muitas informações importantes que vão te ajudar no seu processo de desenvolvimento. Um grande abraço, boa noite.